E aí, gente, aqui quem fala é o Castilho, entre Ocelotes e Soferotes. Ai, meu Deus, já começamos daquele jeito! Entre Ocelotes e Sefirotes, estou com meu amigo de sempre, Gan, tudo bom, meu caro? Tudo bom, Soferotes? Safarotes, Tudo bom, Nossa Castilho? senhora, hoje tá difícil. Hoje eu dormi pouco, Gan. Hoje tá bravo. Que isso, cara? O que aconteceu com você? Você é um cara tão correto? Eu não sei, cara. Eu demorei a pegar no sono. Aí às vezes a gente fica deitado na cama pensando nas coisas e o sono não vem. Pensando, será que Kingdom Hearts 4 vai sair nos próximos 2 anos? Exatamente. Ou será que o gameplay de Halo Infinite que a Microsoft vai mostrar vai me fazer comprar finalmente um Xbox? Enfim, coisas da vida. Será que eu deveria comprar um Switch? Não sei. Bom, Você tá com perguntas grandes mesmo, deu pra entender porque que você teve dificuldade pra dormir. exatamente, essas coisas nos tiram o sono. Agora, se você tem mais que 20 anos, você certamente jogou Cobrinha no celular. Tá falando comigo? Sim, com Eu tô certeza falando joguei. pra audiência. Ah, droga. Eu Foi mal, audiência. tô testando uma coisa nova na nossa introdução. Mas bom, Muito bom. se você tem mais que 20 anos, você certamente chegou a jogar esses jogos como, por exemplo, o jogo da cobrinha, o jogo da nave. Essas coisas eram muito comuns nos celulares mais antigos. Tinha um jogo que acho que era por Nokia, alguma coisa, não me lembro mais, que era incrível, era um jogo meio pseudo 3D, assim, era uma coisa muito interessante para a época. Mas é claro, isso tudo é passado. Hoje em dia a gente tem jogos de celular que às vezes eles inclusive rivalizam até com os jogos portáteis, né? É um mercado cada vez maior. Isso tudo para falar que hoje o tema de hoje é jogos mobile, jogos para celular. E sem mais delongas, então, eu te pergunto, Gan, você tem costume de jogar jogos de celular ou você é um jogador mais tradicional que acha que jogo é coisa de console? Boa noite para você. Boa noite, Castilho. Engraçado você falar isso, perguntar se eu jogo. Eu tô com um jogo aberto no celular aqui agora, que é o Kingdom Hearts Dark Road. Você sabe que a gente vai gravar agora, né? Eu sei, estamos gravando, mas ele joga sozinho. Ah, maravilha. É um grande jogo que joga sozinho. Cara, eu tava pensando sobre isso. Eu me considero, assim, um jogador que prefere formatos mais tradicionais, assim. Eu gosto mais de jogar um jogo com início, meio e fim, que você pega uma parte do seu dia e você gasta ali jogando. Eu prefiro um RPG que você senta, pode ser no PC, pode ser no console. Pra mim, tanto faz, pode ser um handheld. Eu prefiro nesse formato. Eu acho que é aquela coisa, né? Eu cresci mais com isso e pra mim eu gosto mais de uma coisa que tem. Eu não sei como falar. Esses jogos mais tradicionais, eles geralmente têm uma narrativa mais bem feita, tem um sistema Mais mais substância, robusto. assim, né, cara? Sim, eu até. E, assim, eu acho meio besteira esse negócio de. Eu detesto gente que tipo, fica falando que jogo mobile de celular não é jogo, que isso é outra coisa. Eu acho isso coisa de purista, assim, bem babaquice, na minha opinião, pra falar a verdade. Mas eu prefiro os formatos mais tradicionais, é uma questão de gosto mesmo. Eu jogo esses jogos de celular. Eu joguei por muito tempo Pokémon GO, que é um jogo que eu achava divertido. Eu também joguei e ainda jogo os jogos Kingdom Hearts que tem para celular, que ele também tem uma coisa mais de história, isso me ajuda. E a gente tem visto isso, né? Os jogos de celular têm evoluído para serem várias coisas bem diferentes. Não é só mais esses jogos de cobrinha, igual você falou, né? Tem tipo jogos bem robustos e o aparelho tá melhorando mesmo. Mas ainda assim, eu acho que é meio difícil, assim, de me prender por muito tempo, eu acho, esses jogos, eu diria. Você entende o que eu digo sobre isso? Eu entendo. Você quer que eu discorra? Vai aí. Não, com certeza. E hoje em dia eu fiz essa breve retrospectiva
dos jogos nos celulares. Justamente para mostrar que hoje em dia você tem, inclusive, grandes desenvolvedoras realmente investindo nesse mercado mobile, né? Você tem, por exemplo, a própria Nintendo, que ela demorou um pouco a entrar nesse mercado, mas que hoje em dia ela tem alguns jogos. Você tem, por exemplo, Super Mario, Animal Crossing, que são hoje jogáveis no celular. Você tem a própria Sega com jogos de Sonic, já uma coisa bem tradicional mesmo. E, de fato, assim, os jogos celulares eles sempre ocuparam, na minha opinião, um lugar que ele é bastante curioso, assim. Você mencionou o negócio do purismo, né, do pessoal que acha que jogar videogame é coisa só de console ou de uma maneira específica de se jogar. Para mim, jogo é jogo. Eu acho que tem vários jeitos, várias formas de se jogar. Eu acho que o celular ele ocupa um lugar interessante porque ele não é exatamente o jogo no formato tradicional, assim, muitas vezes, né? Na maioria dos casos, os jogos de celular, eles são, por exemplo, formatados em partidas ou normalmente formatos que você pode jogar durante um curto período de tempo, né? Sei lá, você está na faculdade e você está sem nada para fazer, esperando alguém, alguma coisa, você pega o seu celular, que é uma coisa também, né? O celular que está sempre com você, a gente não desgruda do celular. Então, às vezes é bom você ter ali algum jogo rápido, alguma coisa que, sei lá, te faça passar o tempo, trazer um divertimento rápido, assim. Isso é uma coisa que eu acho bacana, né? Porque às vezes você tá sem nada para fazer mesmo e o celular ele tá sempre com você, ele já cumpre essa função bem tranquilamente, né? De você vai lá, baixa um aplicativo, um jogo e você já tem essa oportunidade, uma pequena diversão, assim, né? Que é uma coisa interessante também, que o celular, por ele ser uma coisa que todo mundo usa, né, hoje em dia ninguém desgruda do celular, né, a gente é muito dependente dele. Você tem um fenômeno interessante que os jogos de celular eles atingem até quem, por exemplo, não costuma jogar ou quem não tem o hábito de jogar, ou quem não tem um console, quem não tem um método um pouco mais tradicional. O jogo de celular ele é jogado assim por várias pessoas, né? Não tem tanta distinção de público, ao meu ver. É claro que você tem os jogos dessas grandes desenvolvedoras que eu falei, que são focadas mais em um nicho específico. Você citou, por exemplo, o Kingdom Hearts, que acredito que quem jogue mais sejam os próprios fãs, o pessoal que acompanha a série. Mas você tem, por exemplo, o Sonic Dash, que é um jogo de celular que eu tenho, que ao meu ver, ele pode ser jogado assim por gente que inclusive não tem contato nenhum com videogames, né? Justamente por cumprir essa função, né? De uma atividade que ela é divertida e que ela traz um tipo de satisfação que é imediato, rápido e sem muito compromisso também, né? Sim, e é isso que torna isso tão rentável, né? Esse mercado tão bom. É tipo, você não tá mais restringido a gente que quer comprar um console dedicado ou equipamento dedicado. Todo mundo tem um celular. E aí isso aí deixa que muito mais gente tenha interesse em fazer um gasto que também é reduzido, assim, né? Você não tem que comprar um jogo de $60 ou, sei lá, R$250 para o seu console. Você pode comprar um jogo que custa alguns dólares, ou você passa um jogo que é de graça, e se você quiser, você coloca algum dinheiro ali. E isso já rende muito, assim, para as empresas desses jogos de celular, né? Eu esqueci o valor exato, mas é tipo assim, sei lá, se 1% dos seus jogadores de um jogo for tipo whale, tipo, que são as baleias, né, que tipo, eles investem o dinheiro sempre que der e tal, você já tá lucrando, sabe? Tipo assim, isso é uma coisa muito, muito diferente, né, mas muito diferente do formato tradicional, mas que é muito rentável. E tanto que a porcentagem que a empresa que a indústria de jogos está agora em mobile é muito grande, muito muito maior do que os outros, até acho que combinados, assim, se eu não me engano. Eu fiz até um estudo sobre isso, só que eu fui fugir um pouco esses dados, mas é ridículo o quão profitable, né? Como é que chama isso? É lucrável. Lucrativo.
lucrativo é essa indústria. E é uma coisa que eu acho interessante, assim, também, né? Explorar outros mecanismos de também atrair jogadores para jogos mesmo. Porque eu aposto que muita gente que não conhecia jogos de videogame, achava que era meio besta ou não gostava, foram introduzidos pelo mobile e também agora tem interesse nesse universo mais, assim, para comprar um console, alguma coisa desse tipo. Eu acho que isso deve acontecer bastante. Sim, com certeza. Você falou do negócio da lucratividade, assim, desse negócio dos jogos mobile. É bem interessante, assim, porque muitos jogos, e eu tô falando de jogos, por exemplo, de desenvolvedoras grandes, eles costumam até ser gratuitos, assim, mas na verdade dentro deles você tem, por exemplo, anúncios, que também geram uma receita, e você tem as próprias microtransações. Essa doença que acometeu a muitos jogos, diria até, por exemplo, Triple A's mesmo, os jogos maiores, dos consoles maiores e tal. Mas dos jogos de celular, por exemplo, eu vou pegar 2 exemplos. Os jogos que eu vou citar, sempre que eu vou falar de jogos mobile, são o Sonic Dash e o Animal Crossing Pocket Camp, que eu acho que eles têm funções similares. Os dois são gratuitos e os dois possuem microtransações dentro deles, além de anúncios, é claro. Por exemplo, no caso do Animal Crossing, Bom, pra quem não conhece Animal Crossing, né, é um jogo que você tem o seu personagem, né, você tá numa vila, você constrói sua casa. É bem um tipo de jogo de gerenciamento de recursos, de fazer quests para a comunidade em que você está inserido, né, no mundo do jogo. Então é uma experiência bem levezinha, né, bem tranquila. E, bom, você tem, por exemplo, sua casa e você tem que coletar materiais para construir determinados mobílias, por exemplo, né? E aí você, quando insere o comando de construir alguma coisa, você às vezes tem que esperar muito tempo para que aquela coisa seja feita. Então vamos lá, você conseguiu os recursos, aí eu quero construir uma cadeira que me parece legal, assim. E você coloca então para construir a cadeira, só que aí você se depara que você vai demorar 12 horas para aquela cadeira ser construída, uma coisa assim. E você só tem a opção de construir um item por vez de início, assim. Porém, se você quiser acelerar o processo, você pode inserir um dinheirinho a mais, assim, né? E aí a coisa vai rendendo, assim, né? Porque o Animal Crossing também é muito de compartilhar o celular e, enfim, as suas atividades com outras pessoas, né? Digamos, o seu perfil e outras coisas mais, né? É um tipo de compartilhamento você pode mostrar para os seus amigos sua casa, você tem uma friend list e tal. Então também tem essa questão, né? De ser um jogo que ele também está muito calcado nas atividades sociais e interação com outras pessoas mesmo. Então fico imaginando, por exemplo, você visita a casa de alguma outra pessoa e você vê que a pessoa é cheia das coisas muito bacanas e tal. Aí você pensa, nossa, mas dá um trabalho esperar e demora muito conseguir as coisas. Mas se você inserir uma graninha aí no meio, a gente pode acelerar esse processo, né? Então tem essas coisas, né? Agora, para mim, que tem um pouco mais de discernimento em relação a essas estratégias que as desenvolvedoras colocam nos jogos até para extrair uma graninha a mais, até porque esses jogos são essencialmente gratuitos. Por serem gratuitos, eu a princípio não vejo assim tanto problema de início, né? É claro que pode acabar virando uma coisa até um pouco abusiva assim de preço, mas como se trata de jogos gratuitos, é uma coisa que não me incomoda, como por exemplo incomoda em outros jogos AAA de consoles, são super caros.
Mas enfim, pra mim que tem um pouco mais de discernimento com isso, eu não me importo, porque sinceramente eu não vou ficar o dia inteiro jogando Animal Crossing no celular, é uma coisa que eu não vou fazer. Então, esperar 12 horas pra construir uma cadeira legal, pra mim é tranquilo, assim. Acho que tem que tomar cuidado com, sei lá, com crianças, talvez, que são um pouco mais suscetíveis a isso e teria que tomar um pouco mais de cuidado com essa coisa de gastar dinheiro real nos jogos, né? Mas pra mim é tranquilo, porque é um tipo de jogo que eu, sei lá, quando eu tô sem nada pra fazer, eu entro, jogo, dou uma olhada assim tal, mas eu não fico o dia inteiro naquilo. Uhum. E também os anúncios que eventualmente aparecem, eles ficam lá durante alguns segundos, depois você pode fechar e tal. Então, pra mim, esse tipo de coisa é tranquilo assim que existe. É claro que é irritante, mas o jogo é gratuito também, não é aquela a melhor experiência do mundo, também é uma experiência simples, ela cumpre o seu papel de uma diversão rápida, então estou bem tranquilo em relação a isso, mas tem essas coisas, né, que eu acho bom a gente dar uma salientada, né. E o outro Sim, aspecto é é, essa própria questão que você falou de introduzir novas pessoas às franquias. Acho que tem um caso interessante do próprio Animal Crossing, que a versão dele de celular é muito bem feita. Assim, eu fiquei de cara quando eu baixei, eu comecei a jogar, porque o mercado mobile não é assim a minha preferência de jogos, né? Não é um tipo de mercado que eu acompanho, como por exemplo acompanho nos consoles maiores. Então eu estava um pouco desligado assim nas novidades e tal, como é que andam as coisas. Eu fiquei bastante impressionado assim com a qualidade dos jogos, não só das mecânicas, mas eu digo qualidade gráfica mesmo, assim, que ponto a gente chegou, né? Eu me sinto até meio velho falando isso, porque eu citei, por exemplo, os jogos da cobrinha nos celulares e da tela verde, assim, porque foi uma coisa que existia na minha infância e que eu gostava de jogar, assim, era o jogo de celular da época. Então chegar hoje em 2020 podendo jogar uma experiência de Animal Crossing, para mim que se assemelha bastante, por exemplo, sei lá, com alguns jogos de 3DS, né, os consoles portáteis, para mim é uma coisa muito impressionante assim, né? E ainda mais nessa quarentena interminável que foi que quando eu baixei o Animal Crossing e que quando parece que deu um boom assim, né? Muita gente começou a jogar Animal Crossing no Switch e tal. E eu comecei a jogar Animal Crossing no celular com a minha namorada e ela não tem costume de jogar jogos e tal, ela não joga em consoles, mas ela começou a jogar bastante no celular. A gente começa a pensar assim, vamos comprar um Switch pra gente jogar e tal. Então é legal assim essas coisas, né? Que você tem jogos tão bem feitos e tão acessíveis que de fato eles despertam até uma vontade da gente pegar as contrapartidas deles nos consoles maiores, né? sim, o Animal Crossing acho que é um exemplo muito bom, porque justamente por isso, né? Ele é um jogo que encaixa muito bem com esse formato mobile, eu acho. Eu não conheço, né? Mas eu digo pelo gênero e pela ideia toda, acho que funciona muito bem. Você tem vários exemplos assim de Kingdom Hearts é um outro bom exemplo disso, eu acho. Embora eu acho que Kingdom Hearts, os jogos de mobile dele não são muito interessantes assim pro. Eu acho que eles são visualmente bonitos, mas eles não são nada impressionantes, eles são bem simples assim. Isso é legal também, né? Tipo, como é que a direção artística tá evoluindo e vai para vários caminhos diferentes, assim. Eu tava conversando com os primos meus mais novos e, tipo assim, eu nunca joguei, eu nem sei direito como é, mas o Free Fire é um jogo que é, tipo, muito popular aqui e ele é, tipo, os gráficos dele já são bem impressionantes, assim, pra um jogo de celular, né? Tava conversando também com alguns amigos, assim, porque estão mais envolvidos com jogos e, tipo, um monte de jogo de RPG que eles recomendam e, tipo, tem muita coisa nesse cenário que é impressionante, assim, em todos os aspectos. Tem o Final Fantasy, acho que é Brave Exvius que chama.
ele é meio pixel art, assim, mas ele é tipo um jogo muito robusto, tem muita coisa. É meio assustador mesmo, igual você falou, eu me sinto velho falando isso também. Esse cenário evoluiu bastante, bem mais rápido do que a gente podia imaginar. E os aparelhos também, né? E acho que isso também é uma coisa muito surpreendente. Os celulares que eles estão lançando hoje em dia é muito impressionante mesmo o que eles já são capazes de fazer. Eu acho que é interessante ver como é que isso vai evoluir, assim. Mas igual você falou, eu não acompanho muito esse cenário mobile e eu tenho um interesse médio, assim, eu diria. Algumas coisas específicas me chamam a atenção, mas acho que daqui a alguns anos vai ser meio que inevitável, assim, da gente ficar mais ligado com essas coisas. Acho que também os aparelhos vão melhorar. Meu aparelho de celular hoje em dia é tipo, assim. A bateria dele não dura muito, ele não tem um armazenamento muito grande, então, tipo assim, fica difícil de jogar coisas muito robustas, assim. Mas acho que isso vai mudar muito nos próximos anos, assim. Daqui a 10 anos, isso assim, vai estar uma loucura, eu acho, já. Com certeza. E eu tava, inclusive, lembrando que a gente está dando alguns exemplos aqui, mas a própria série Final Fantasy você já mencionou aí. Hoje em dia é muito viável, por exemplo, de zerar vários Final Fantasy clássicos pelo celular, né? Isso eu acho uma coisa muito doida, porque os consoles portáteis, eles... Eu acho que a gente chegou numa era em que a empresa, no caso, eu estou pensando, por exemplo, na Nintendo ou na Sony, que faziam isso, né, de ter um console grande, assim, né, digamos que vai para a TV, e um console portátil, né, de você pegar aquela experiência que você tem no console grande e transformar ela numa coisa menor, mas que, por ser portátil, você também pode, sei lá, eventualmente se deslocar, né? Eu sempre penso, por exemplo, quando você está viajando, sei lá, uma viagem longa de ônibus, por exemplo, e aí você pega o seu console portátil e joga alguma coisa nele para passar o tempo e tal. Esse conceito, que ele, na verdade, é um conceito bem antigo, né? Porque se a gente pensar, por exemplo, nos Game Boys da vida, então essa coisa de você ter uma experiência na sua mão diretamente, né, juntamente com a tela e com os botões, ela já é uma coisa bem antiga, assim. Eu acho que o celular hoje em dia ele tem ocupado e vai ocupar ainda mais, como você disse, assim, com a questão da evolução da tecnologia, né, com melhores celulares, com mais desenvolvedoras atuando sobre esse mercado, então você também tem a possibilidade de experiências mais complexas dentro do celular mesmo. Eu acho que ele vem um pouco ocupar e substituir esse mercado, não bem esse mercado, assim, mas essa coisa dos consoles portáteis, né? A gente que cresceu um pouco vendo essa separação, né, de algumas empresas, por exemplo, a Sony com o PlayStation, o PSP, a Nintendo com os seus portáteis, Game Boy, Nintendo DS, acompanhado dos seus consoles maiores, assim, hoje em dia se tem um pouco uma perda disso, né, porque a Nintendo, ela parece que cessou, né, com o Nintendo 3DS, e hoje em dia você tem um console, que é o Switch, que ele cumpre um pouco essa dupla função, né, de você ter um pouco de você ter a experiência do console grande na TV, mas você também poder transferir essa experiência para suas mãos, né? O que fez o sucesso do Switch, né? Assim, com certeza. Aproveitar essa capacidade de ser móvel, assim, né? Que é uma coisa que é muito demandada hoje em dia. E que é muito impressionante também, né? De você ter... Porque antes eu ficava pensando... com o Nintendo DS, o PSP, que a gente sempre ficava pensando, nossa, mas os gráficos dos portáteis estão evoluindo, estão melhorando e tal, eles já estão bem bonitos e tal. Numa época assim que jogos de celular eram uma coisa muito distante, ninguém pensava muito direito assim, sobre isso, de fazer uma coisa muito complexa e tal.
Mas hoje em dia você não tem mais tanta necessidade assim da empresa ela fazer um console portátil mais, né? Você tem acho que o celular ele ocupa hoje em dia esse lugar que o console portátil ocupava, que na minha opinião é uma coisa muito impressionante que quando eu era mais novo eu nem sequer conseguia imaginar, né? Porque como a gente falou, a tecnologia do celular, os jogos celulares e o interesse pelos desenvolvedores maiores por esse sistema, por essa plataforma, ele tem aumentado e tal, e os jogos estão ficando bem mais complexos. Eu acho que o mercado mobile ele se transformou num caminho muito interessante para suprir um pouco essa necessidade de quem gostava muito e sempre teve consoles portáteis, né? Sim, tanto que eu acho que esse mercado de celulares, junto com isso que você falou, mostra que para esses portáteis funcionar, para esses handhelds assim, igual a Nintendo e a Sony faziam, eles está mostrando que eles vão ter que trabalhar muito para fazer funcionar, assim. O PS Vita é um bom exemplo para mostrar que, tipo assim, se você fizer a coisa meia boca, você não vai dar certo, não. O PS Vita flopou muito porque a Sony não investiu bem, assim. Todo mundo fala que o PS Vita é um aparelho, a tecnologia dele é impressionante e tal, mas, assim, eles não foram atrás, não. Eles fizeram uma coisa bem mais ou menos, eles não fizeram muitos jogos para ele, não foram atrás. E aí eles não tem como competir, né, com esse mercado mobile. Todo mundo já tem celular, por que eu vou comprar um aparelho Exatamente. um aparelho portátil só para eu jogar? Já tem um monte de jogo nesse aparelho aqui. Eu já tenho que ter um celular para viver hoje em dia. Pra que eu vou comprar um PS Vita? Mesmo o PS Vita sendo muito bonito, né? Eu pelo menos acho o design dele bem da hora, assim. Eu não sou muito fã, não. Mas acho, sei lá. E o Switch, a Nintendo faz isso muito bem, né? Ela vê que se ela fosse fazer um handheld, não ia dar certo também, eu acho. Eu acho que já ia ser bem mais difícil fazer funcionar, tanto que o 3DS fez mais ou menos sucesso, assim. Eles esperavam muito mais, né, do 3DS, eles esperavam que fosse o DS de novo, assim, porque o DS foi uma sensação mundial, vendeu muitos jogos, tanto que lançou, tipo, um monte de DS diferente, DS, DS Lite, DSi, sei lá o que. E eles fizeram muitos jogos pra ele, foi um sucesso gigantesco. O 3DS não conseguiu fazer isso, não. O 3DS até no final da vida dele, ele até concluiu bem, assim, eu diria, a geração que ele tava, mas ele apanhou, né? Tipo, o início dele foi bem mal recebido. Ele já sentiu esse baque, assim, da presença do mercado mobile, né? Sim, eu acho que a Nintendo, tipo, apoiou o 3DS, tipo, manteve a coisa deles, o que fez funcionar, assim, até certo ponto. E também que a Nintendo consegue fazer isso com uns títulos de peso, né? Lançou um monte de Pokémon para esse console e isso ajuda. Sem dúvida. Mas assim, eles fizeram por onde, né? Eles foram atrás, eles podiam ter abandonado e tipo, fazer igual o PS Vita, assim, que é um console que tipo, flopou totalmente, assim. Eu acho que o Switch acerta por isso, assim, ele fala, a gente quer uma coisa diferente, né? Tipo assim, a gente quer uma coisa handheld, mas a gente quer propor mais do que isso, né? E aí o Switch faz isso muito bem, porque ele vira um console, mas que você também pode levar por aí. Na minha cabeça eu não vejo por que a Nintendo ia sair desse formato, não. Assim, é uma coisa que faz mais sentido pra eles. Deu muito sucesso e eles têm que fazer isso direito também, porque eles não querem lançar um Switch 2 assim com poucas mudanças, que pode ser um pouco perigoso assim, né, para eles. Fazer uma coisa muito parecida, eu acho que isso acho perigoso mesmo assim, porque as pessoas não vão ter tanto interesse, né? Tipo assim, tiver uma coisa meio repetida. Teria que ver como é que eles iam fazer isso, assim, fazer funcionar essa continuação. Mas eu espero que. Eu sinceramente esperava até que a Sony e a Microsoft fossem fazer consoles parecidos, assim. Eu achei que eles iam mais nessa onda do Switch, porque a tecnologia já está nesse ponto que permite fazer um console bem competitivo, com os gráficos impressionantes, mas compactos. Mas eles falaram foda-se, né? Eles não quiseram saber, não. Eu achei isso uma decisão estranha.
Pois é, mas eu acho que, por exemplo, no caso da Nintendo, eu acho que a Nintendo ela fez nos últimos anos alguns movimentos muito inteligentes. E eu acho que a Nintendo, até por algumas coisas que você já citou, ela compreendeu um pouco melhor esse movimento do mercado mobile, assim. Por que, que as desenvolvedoras e as grandes empresas elas deviam começar a prestar atenção nesse mercado que está crescendo. Estou pensando, por exemplo, no 3DS, que mesmo com, como a gente já falou, assim, já tendo sentido um pouco esse baque do mercado mobile, conseguiu até ser relativamente bem sucedido num panorama que, por exemplo, o PS Vita já não conseguiu ser, né? O PS Vita, na verdade, ele foi um grande fracasso. Mas se a gente pensar, por exemplo, o Wii U, é, por todos os motivos que fizeram ele fracassar comercialmente, né, ter sido um fracasso comercial, eu acho que o Wii U ele já um pouco estabelecia as bases do que essa nova forma de se jogar assim nesses tempos. Eu penso, por exemplo, no controle que é um tablet, já emulando um pouco essa coisa do celular, do tablet e do toque, que já inevitavelmente remete a esses aparelhos, né, o iPad, por exemplo, mas também a própria questão de você poder ter a possibilidade de uma tela nas suas mãos que transmitam imagens que sejam tão impressionantes quanto os consoles grandes, né? No caso, era um tipo de possibilidade que o Wii U oferecia, né? O negócio da tela pareada com a da TV, que já foi um movimento interessante e que, ao meu ver, prenunciou um pouco essa coisa do Switch. Eu acho que o Switch ele deve muito ao Wii U nesse sentido, de perceber um pouco essas mudanças e, paralelamente a isso, da Nintendo ingressar de vez no mercado mobile, enfim, produzindo jogos das suas franquias maiores, dando acesso à possibilidade de serem jogados no celular, que foi uma coisa que ela se mostrou muito resistente no início, porque pelo menos até o início da década de 2010 a Nintendo ainda mantinha um perfil que, ao meu ver, era muito conservador em relação a essas novas tecnologias, a esse novo perfil do mercado, principalmente em relação aos jogos mobile. Me parecia um pouco que ela estava muito resistente a mudar certos posicionamentos e visões em relação ao mercado de jogos, mesmo ela sempre tendo uma espécie de posição vanguardista em relação a sempre novas formas de se jogar e tal. E eu acho que o Switch, como você bem disse, ele cumpre muito bem esse papel. Assim, eu acho que o Switch ele é uma jogada muito inteligente assim de console. Não por acaso ele está sendo muito bem sucedido atualmente, né? E um tipo de sucesso que a Nintendo não via desde o Nintendo Wii, né? Haja vista o fracasso que foi o Nintendo Wii U por muitos motivos, né? A gente poderia fazer um episódio só sobre isso, sobre os fracassos, porque o Wii U foi um fracasso comercial, mesmo sendo um console que, ao meu ver, tem bastantes qualidades. Assim. Eu acho que o Wii U, se ele tivesse tido a atenção que o Nintendo 3DS teve, talvez a situação fosse mais diferente. Assim. E penso também na questão do marketing. Mas diga lá, diga lá. O que eu ia falar é que, justamente por isso, assim, você mencionou muito bem que a Nintendo resistiu muito a essa ideia por muito tempo, e isso que levou a esse fracasso do Wii U e essa dificuldade que o 3DS teve para se estabelecer. Assim, eles tiveram que investir muito, né? Igual eu falei. E foi justamente, acho que justamente por isso que essa geração do Wii U fracassou muito, e justamente por isso também que eles conseguiram fazer o Switch funcionar tão bem, assim. Eles deram um passo para trás e falaram, não, peraí, a gente tem que mudar as coisas, como é que a gente vai fazer agora?
porque esse mercado tá muito diferente, não dá pra fazer as coisas igual a gente tava fazendo sempre. Tanto que o Satoru Iwata, como é que são as coisas, né? Nessa geração do Wii U ele falou, não é a citação direta, né? Mas ele falou tipo assim, a gente nunca vai fazer um jogo pra celular, não seria Nintendo se a gente fizesse um jogo pra celular. E, tipo, anos depois, quando, tipo, deu aquela merda toda, e eles até lançaram, igual você falou, o Super Mario Run, que é pra celular, eles falaram, a gente errou mesmo. Eu errei, né? Ele falou, eu errei. Ele sempre admitia, ele sempre falava que ele sempre pegava a culpa pra ele mesmo. Mas eu errei, a gente fez o julgamento errado. Inclusive, só um parênteses aqui, presto minhas homenagens ao Satoru Iwata, que esse ano, não me lembro a data ao certo, mas 5 anos da morte dele, essa figura que foi durante muito tempo a cara da Nintendo, né? Não, eu vi um vídeo sobre a vida dele, é do Gaming Historian, eu acho. É em inglês o vídeo, mas é muito bom, assim. Eu chorei no final, nossa, é triste, assim. Sim, sim. Não, ele aparecia nos Nintendos Directs, ele sempre tava lá, assim. Você via que o cara tinha um amor, assim, pela coisa. Eu acho muito tocante, assim, porque ele era uma espécie de. Ele era a cara da empresa, né? Sim, pô, e ele sabia muito, tipo assim, esse vídeo abriu meu olho, tipo, por tanto que ele sabia, tipo, ele começou, tipo, como programador mesmo, assim, mas ele sabia tanto que o cara foi subindo a níveis que foi meio difícil de compreender, assim, é engraçado como é que essas coisas funcionam. E o pessoal, tipo assim, os subalternos, eles chegavam pra perguntar coisas sobre ele, tipo, isso aqui como é que eu faço pra resolver? E ele sabia, assim, tipo, ele era um cara que sabia de tudo mesmo, assim, de jogos. É impressionante, assim, é uma pena que ele morreu tão cedo e Sim. tão repentinamente, assim. Uma pena que ele não pôde ver o sucesso que o Switch está fazendo, né? Sim. Dizem até que, eu tava vendo sobre isso, tem um easter egg no Breath of the Wild que tem um NPC que parece com ele e tem um lugar com o nome que remete ao nome dele, assim, lá. E que eles falam que é uma homenagem, mas eles nunca deixaram isso claro, assim. Tipo, a Nintendo nunca anunciou nada. Mas que eu achei legal, assim, porque é o jogo da cara do Switch também, né? O Zelda Breath of the Wild. Inclusive o próprio Star Fox Zero, que foi um dos últimos jogos do Wii U, nos créditos do jogo tem uma dedicatória a ele, né? Porque o jogo foi lançado em 2016, o Iwata faleceu em 2015. E aí o crédito, inclusive, ele menciona uma frase muito tocante, assim, que esse jogo é dedicado para o nosso piloto que caiu em batalha, né? Fazendo essa menção. Nossa. Que é bem, bem tocante, assim. É. Mas jogos mobile! Vamos voltar aqui. A gente entrou na bela tangente. Isso aí, mas faz bem de vez em quando, né? É legal, assim, esses diferentes galhos assim, que a gente vai essas variações aí que a gente entra. Mas uma coisa que eu queria falar também é que você falou que tem vários jogos que eles querem simplificar os jogos para permitir que você explore eles durante momentos de lazer mesmo, né? E não só lazer, mas tipo assim, no celular, uma coisa mais rápida, mais dinâmica. E isso, tipo, me lembrou na hora o Final Fantasy XV Pocket Edition, assim, que foi uma decisão que muitos estranharam e, tipo assim, falaram, tipo, que ideia foi essa? E eu mesmo, na época, fiquei, tipo assim, não entendi muito bem o que tava pensando. Pocket Edition, que depois eles fizeram um port pro PS4. Né? Sim, mas, tipo, foi uma não jogada... Não faz sentido nenhum. Isso aí não fez sentido pra mim, não, essa parte aí do PS4. Mas eu achei que foi uma jogada inteligente, assim, da Square. Que a Square tá mais ligada, assim, nesse cenário de jogos mobile. Eu acho que eles estão fazendo as coisas mais ou menos bem, assim. O Kingdom Hearts tem até umas coisas de microtransações que são meio, tipo assim, descaradas, sabe? Pois é. As coisas que ficam, tipo assim, é impossível você ser competitivo no jogo se você não gastar dinheiro. Isso é, tipo assim...
Não gosto muito disso, não, assim, é uma coisa que fica é meio descarado mesmo, sabe? Tipo, É, querer você pegar fala. seu dinheiro na cara dura, né? Tipo assim. É, Que nem tipo, eu. Não, pode falar, pode falar. não, papai vai deixar. Que nem eu falei, assim, eu fico pensando, por exemplo, eu acho que o exemplo que eu dei do Animal Crossing, ele é bom porque, por exemplo, se tiver que esperar 12 horas para um negócio lá, às vezes você é impaciente, ou então você quer conseguir a coisa mais rápida, e você tem a possibilidade de injetar dinheiro real assim e acelerar o processo. Eu não sei, eu fico um pouco preocupado com as pessoas que têm problemas em gastar muito dinheiro, ou então crianças que veem aquilo, veem que o amigo tá com uma coisa super da hora, e vão lá, ficam pedindo pros pais comprarem, tem aquela confusão toda. Eu não sei, microtransações é outro assunto muito complicado, assim. Eu também acho, tipo assim, tem coisas que é descarado mesmo, assim, igual o Kingdom Hearts, o Union Cross, é descarado, assim, tipo, o jogo melhorou muito, mas quando eu comecei a jogar, era, tipo, impossível você jogar e, tipo assim, você fazer as coisas todas sem gastar dinheiro. Eu nunca gastei um centavo no jogo e eu ficava pra trás, muito pra trás. Eu ficava, tipo, beleza, eu não vou gastar dinheiro nesse jogo nem fudendo. Mas muita gente gastou, assim. Eu lembro que quando eu fui no show da orquestra que teve em São Paulo, tipo, um monte de gente lá, tipo, gastei dinheiro mesmo no jogo, gastei muito dinheiro. Inclusive, uma coisa absurda foi que no jogo de celular teve uma campanha pra você ter o seu nome no Kingdom Hearts 3, o seu nome de jogador dentro do Union Cross. E, tipo assim, sei lá, 100 pessoas ganharam essa honra, né? Mas, assim, o cash grab que foi isso, cara, foi absurdo, absurdo, absurdo. Foi ridículo de absurdo. E, tipo, muita gente gastou uma tonelada de dinheiro pra ter a chance. Tipo, o seu nome no seu jogo favorito, no jogo que você tá esperando 13 anos pra sair, imagina o tanto de dinheiro que esse povo não gastou. Por isso que eles estavam com a boca cheia lá pra falar, eu gastei dinheiro mesmo, não sei o quê. Que é uma coisa assim, isso foi descarado. Isso eu achei absurdo mesmo. E a Square tá fazendo essas coisas assim também. Tá parecendo que vai virar uma EA, uma Ubisoft aí. Tá parecendo Francamente, esse tipo de prática eu acho nojento, assim. sim. Porque você sabe que vai ter gente que gosta muito da série e que vai pagar, assim. É muito se aproveitar, assim, das pessoas que te apoiam, que te seguem, assim, sei lá. Eu acho bem condenável essas práticas. Mas, de fato, assim, a Square Enix, ela, você mencionou o tem do Final Fantasy XV, ela fez um negócio com Final Fantasy XV que foi bem louco, assim, porque além do jogo principal, você tinha várias outras coisas também. Você tinha filme, anime, não sei o quê. E uma das coisas era, além desse Pocket Edition, era um jogo de celular que ele se chamava Final Fantasy XV Um Novo Império, uma coisa assim. E era um jogo de estratégia. Eu acho que nem era canônico, assim, eu cheguei a baixar, mas a interface me pareceu muito confusa, assim. Esse jogo as pessoas parecem que não gostam muito dele também. Mas Ele assim, ainda tá rodando esse jogo? Já ele tá saiu? rodando, acho que ele roda ainda. Assim, entupido de propaganda também, né? Eu não sei, talvez eu seja meio burro, mas quando eu entrei no jogo eu não consegui entender assim, as coisas que eram pra fazer e tal. E isso é outra coisa também, o negócio das propagandas, né? No Sonic Dash, por exemplo, que é um jogo assim que eu acho que exemplifica muito bem essa coisa da diversão rápida, porque é um jogo muito simples, assim. Inclusive, muita gente, eu acho que pega esse jogo assim para uma diversão rápida também, quem não tem costume de jogar, porque é basicamente o Sonic correndo para frente e você só move ele para os lados, né, desviando dos obstáculos e tal. Tem muitos jogos de celular que seguiram essa fórmula. Eu acho que o Crash agora também vai ganhar um jogo de celular que tem uma fórmula parecida e tal. E que é Tomara.
Que foi? Ah, sim, o Mario também. Tem muito isso, assim. Tem uma coisa no jogo que é tipo, desbloqueie tal coisa se você ver o anúncio até o final. Tipo, as coisas assim. E também tem umas coisas que são descaradamente, assim, para arrancar seu dinheiro. Por exemplo, no jogo você tem a possibilidade de destravar personagens e zonas diferentes, assim, que é uma coisa meramente cosmética. É só uma skin mesmo para os personagens, né? Porque em questão de gameplay não faz a menor diferença. Agora, você tem a opção de desbloquear eles da forma normal, o que vai fazer com que você tenha que jogar o jogo por muito tempo, assim, é uma quantidade de tempo absurda. Eu não sei como alguém conseguiria desbloquear isso do jeito normal, mas aí você pode pagar uma graninha a mais também para você desbloquear os personagens tranquilo, assim, paga, desbloqueou e tal. Então, e é assim, te pedindo dinheiro o tempo todo também, né? Então, é uma coisa que eu olho com muita cautela, assim. Eu acho que os jogos mobile, eles vão sim cumprir o papel que os consoles portáteis tiveram no passado já, mas eu não sei, eu olho isso com muita cautela, com muita ressalva, porque eu nunca fui jogar muito consoles portáteis, eu só tive o PSP, então jogos handhelds, assim, jogos portáteis, nunca tive tanta vontade assim de jogar e tal, embora jogue um pouco às vezes. Então, assim, esse mundo de propagandas e microtransações e pague para você desbloquear os trens rápidos, eu não sei, eu passo, sinceramente. Eu acho, tipo assim, feio e meio barão, talvez, esse formato, mas assim, eu não ligo tanto com essa questão de anúncio, assim, eu não acho que é uma prática, não acho que é uma prática descarada, assim, igual algumas coisas, porque se você coloca o seu jogo recursos que você precisa de pagar dinheiro para conseguir, isso é horrível, assim, Ainda mais levando em consideração que muitos desses jogos são gratuitos. Sim, a coisa que mais me incomoda mesmo é quando essas coisas pagas, elas têm esse aspecto aleatório, assim. E tanto que vários países têm lutado contra isso, porque a maioria dos países já luta contra, tipo, jogos de azar dessa maneira, né? Eles tentam controlar o máximo possível. Você tem algum lugar ou outro que permite isso, mas em geral é uma coisa que eles tentam controlar por um social grande, assim, né? Incentivam. Tem todo o aspecto do vício e ele puxa essas personalidades das pessoas bastante. E os jogos celular, como eu vi em um outro vídeo falando sobre o assunto, esse aspecto da monetização, ele não. Ele cheira. Ele parece com. Como é que é a expressão? Fugiu a expressão, mas tipo assim, é jogo de azar puro, né? Uhum. Eu tô falando muito do Kingdom Hearts aqui do mobile, mas é porque é um dos únicos jogos que eu jogo. Mas ele tem todo esse aspecto de assim, para você pegar as melhores coisas, você tem que usar o dinheiro do jogo, que você pode também comprar na vida real. E é bem escasso assim de conseguir dentro do jogo esse recurso. Mas aí para você gasta ele para conseguir tipo equipamento melhor, digamos assim, tipo as medalhas que são mais poderosas e tal. Só que sim, a maioria desse mecanismo para você conseguir essas medalhas é aleatório. Você não compra uma medalha específica. E é assim, nossa, mas no início do jogo não tinha não era liberado os valores para você saber se a possibilidade de você conseguir, a probabilidade, desculpa. Nossa, falei tudo errado aqui, foi mal, mano. Deixa eu recuperar aqui, pegar o meu fôlego. No início do jogo, as probabilidades não eram públicas. Você não tinha a menor chance de saber qual era a chance de você conseguir a medalha nova que eles lançaram, assim, quando você fosse comprar. Uhum. E eles tiveram que mudar isso, eles tiveram que colocar. Hoje em dia, eles têm toda coisa que você vai comprar, ele mostra a probabilidade, é obrigatório, porque algum país obrigou eles a fazer isso, graças a Deus eles fizeram isso. Você olha lá, tipo assim,
a probabilidade de você ganhar a medalha nova é 0.000000875, sei lá, um trem assim. É um monte de número assim, tipo, ínfimo. É jogo de azar, né? Tipo assim, Sim. não tem nem o que dizer. É jogo de azar puro. E as pessoas eles colocam vários desses aspectos mascarados ali no meio, mas por que jogo de azar é proibido, mas esses jogos de celular podem fazer essas coisas? Eu acho sim que tem que ter uma regulamentação, Regulamentação, né? regulamentação bem mais forte dessas coisas. Eu acho que é muito liberado hoje em dia e é normal essas coisas novas serem assim, né? Eu entendo que seja assim, mas tem que ter uma regulamentação logo dessas coisas, assim, o mais rápido possível, porque tá meio desenfreado mesmo, igual você falou. Algumas coisas são ridículas, são até abusivas mesmo, e tem vários problemas que a gente já levantou aqui disso hoje. Sim, eu acho que você trouxe algumas reflexões bem importantes em relação a isso dessa coisa assim meio caça-níquel, esse aspecto de alguns jogos de celular que se aproveitam um pouco dessas condições, né, de o jogo é gratuito, mas aí você entra no jogo, aí você tem esse tanto de coisa. Inclusive, você falou de jogos de azar, o próprio Sonic Dash tem uma opção chamada roda premiada. O nome já diz muito, assim. O que é o roda premiada? Pareceu aquele roda-roda, assim, já. Pois é. O que acontece? Você diariamente tem a opção de girar a roda uma vez, assim. Se eu não me engano, você tem um giro grátis. Estou até olhando aqui para ficar mais preciso. Você tem um giro grátis a cada 6 horas. E o que acontece? Você gira e tal, aí a roleta vai parar em, por exemplo, algum item, alguma coisa que vai te beneficiar durante o jogo, né? Se você quiser girar mais de uma vez, sem esperar as 6 horas, você pode gastar anéis vermelhos que você coleta durante a fase. Você precisa gastar 3 anéis vermelhos para fazer a roda girar. Agora, anéis vermelhos, nesse jogo, você consegue, tipo assim, diariamente, no máximo uns 3 mesmo. Né? Então, é bem pouco. Agora, vamos supor o seguinte, olha, eu tô com 0 anéis vermelhos e eu aperto no negócio de girar, né? Para gastar 3 anéis vermelhos. Olha o que acontece. Você tem anéis vermelhos insuficientes. Deseja comprar mais? Olha, você pode comprar 30 anéis vermelhos por R$14,90. Então, assim, nossa, eu até fechei aqui, apareceu, sua conta não foi debitada. Claro que não foi. Eu só apertei para fechar. Mas então, assim, acompanha comigo o raciocínio. Você vai pagar R$15 para ter mais 30 anéis vermelhos que você pode gastar para girar, então, essa roleta 10 vezes. Puta merda, né? Tipo assim, e nem é uma coisa garantida, né? Tipo assim. Não é uma coisa garantida que você vai, por exemplo, levar o melhor prêmio assim da roleta, né? Porque a maioria dos itens, de uma forma geral, dessa roleta são coisas bem triviais que você pode conseguir no jogo sem muitos problemas. Agora, um dos itens dessa roleta é uma coisa assim extraordinária, né? O item que você quer ter, às vezes é um personagem legal para destravar. Então, tem essas coisas, né? Os próprios personagens, por exemplo, acabei de abrir a aba aqui. Você pode destravar eles jogando o jogo muito, como eu falei, mas se você não quiser, você pode pagar R$15 para destravar alguns deles, né? Que são raros. Então, assim, tem essas coisas que a gente tá falando de jogos de azar, a própria roleta, ela é um jogo de azar, né? Pelo amor de Deus. Ela é a personificação de um jogo de azar também. Então, de fato, assim, tem que ter alguma coisa mais regulamentado, porque senão vira um caos desenfreado, né? Igual a gente falou, cara, é um mercado que promete muito e eu até acho interessante essas novas maneiras de monetizar e tal, mas tudo tem limite, assim, né? E não faz sentido nenhum você fazer uma proibição de jogos de azar, mas deixar esses jogos que fazem práticas... Não vou nem falar que são parecidas, são idênticas. Elas são
práticas de jogos de azar. E você deixa isso? Por quê? Não faz o menor sentido. Muita gente gasta, tipo, muito dinheiro, assim. Eu lembro quando eu jogava Pokémon GO, tipo, eu encontrava um povo aleatório, assim, às vezes, pra fazer coisa junto, que você precisava de jogar em equipe e tal. Mas, tipo, tinha gente que ficava o dia inteiro andando de carro pra pegar as coisas, tipo assim, pegar os Pokémon raros. E, tipo assim, isso aí tudo bem, você tá gastando seu tempo, mas, tipo, esse povo investia um dinheiro pesado no jogo, assim, comprando tudo quanto é item que você precisava. Por, sei lá, R$ 50 por dia? Nossa Imagina. senhora, Não, é absurdo, é coisa demais, assim. Eu não consigo nem pensar em gastar R$ 50 por dia num, num jogo, tipo, é um valor absurdo. Nossa. Num mês é tipo R$ 1.500. Pois é, Como cara. assim? É bizarríssimo. Ó, então, gente, não vamos sair gastando, não. Vamos gastar menos. Inclusive, já estamos Calma aí. quase batendo uma hora aqui, é claro. O vídeo, o áudio, o podcast, no caso, ele sempre vai ser menor que uma hora, porque tem as edições. A gente faz pequenos cortes, pequenas edições para ficar mais dinâmico. Inclusive, eu quero te dar os parabéns, Gan. Cara, nem é meu aniversário? Pois é, e você quer saber por que eu tô te dando os parabéns? Ah, meu Deus, por quê? Só que eu sei que não tem nada a ver com isso. Que a gente conseguiu ficar uma hora falando de jogos de celular. E você, se você curtiu a gente falando uma hora sobre jogos mobile, sobre jogos de azar, sobre gastar com consciência, né? Modere os gastos, por favor. Muito cuidado aí com essas empresas. Elas não querem o seu bem. Muito cuidado, exatamente. Empresa a empresa. Bom, se você curtiu, tem outros episódios no nosso canal aqui para você ouvir de podcast. Nós temos esse podcast semanal, toda quinta-feira, 6 horas, para você ouvir no conforto do seu lar, enquanto cozinha, faz o jantar, o almoço, está fazendo um exercício físico, você está... Essas atividades que as pessoas ouvem por enfim, se você... que você quiser. Exatamente. Deem um like, compartilhem, deixem um comentário, sigam a gente no Instagram, que a gente está fazendo postagem lá de segunda a sexta. Bem bacana. Segue a gente lá. Segue a gente lá. Se inscreve aqui. Se inscreve aqui no YouTube. Você também tem a opção de escutar os nossos podcasts pelo Spotify, onde ficar mais confortável para você. É isso aí, vamos conversando. O que vocês acham de jogos de celular? A gente quer saber. Vocês jogam muito? Vocês jogavam o jogo da cobrinha também? Vocês sentem saudade daquele celular de tela verde e preenchê-la toda com uma cobra gigante que não parou de comer? Conta aí pra gente. Então, é isso aí, Gan. Um prazer falar com você. E nós nos vemos, então, semana que vem. Isso aí, cara. Um prazerão falar com você também, como sempre. Falar de jogos é sempre divertido, ainda mais com você, cara. Que é um prazerão. E a gente nem falou de tudo, hein? Eu queria falar isso. Eu tinha anotado umas coisas aqui que não deu tempo de falar. Então dava pra fazer mais uma hora fácil. Meu Deus, eu gastei tudo que eu tinha. Mas eu sei que você ia conseguir. No momento você ia puxar muito assunto, cara. Será? Se você quer saber qual é o desfecho dessa história, se inscreve no canal para acompanhar as novidades. Música do final de Dragon Ball tocando. Tan, 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 taran, taran, tan, tan, tan. Não, continua. Essa era a musiquinha do tipo no próximo episódio. Bons tempos. Mas pra acabar com essa merda que eu fiz aqui de puxar mais o episódio, que eu sempre faço isso, vamos acabar por aqui. Valeu a todo mundo que assistiu mais uma vez. Valeu, Castilho, e até mais. Isso aí, valeu. Um abraço, gente. Desligando agora. Agora!